Estamos começando aí uma live de mensagem de amor. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todas as pessoas do YouTube que estão aí nos assistindo. Essas lives estão ficando no YouTube junto com várias outras palestras no nosso canal do Movimento Dedico. É uma alegria imensa estar com vocês hoje aqui, porque hoje a gente vai falar de algo que está muito necessário, né? A gente trabalha, né? Eu na coordenação da Dedico e com também aconselhamento, né? Espiritual, direção espiritual. A gente tem conversado muito quando não dá, né? Respeitando os limites, as distâncias, né? Pela internet com as pessoas. E o que eu tenho recebido muito delas é que a gente já está numa fase que já tem bastante tempo que a gente está enfrentando essa crise, as dificuldades que veio junto com essa crise, que não é somente e tão grande, né, só a questão do vírus, mas todo o entorno, né, as questões econômicas, as questões sociais, as questões de convívio, pessoas que estão fazendo quarentena, que tem que ficar longe daquelas pessoas que amam, outras pessoas que não estão podendo fazer essa quarentena, que são trabalhadores essenciais e tem que lidar com isso também. Então tem um misto aí de ansiedade, um misto de irritabilidade. Então eu tenho recebido muito dessas pessoas falando sobre isso e falando como que às vezes está difícil da gente dialogar com as pessoas que estão vivendo mais próximo da gente. Como está difícil exercitar esse amor, essa paciência, essa tolerância, essa compreensão nesse momento com essas pessoas que estão mais junto. Porque a gente já está num momento que se está se sentindo testado, né? Então às vezes a gente está naquela questão que é tipo na última gota d'água, então nem sempre as nossas respostas para o outro também são cheias de paciência e tolerância, e isso vai embolando na hora que vê, casais estão brigando, se separando, mães e pais brigando com os filhos ficando mais ansiosos, a gente tendo, né, que ter toda essa questão, né, de relacionamento da família. Às vezes a gente falar de longe também é uma coisa difícil, né? Então às vezes a gente nem tá encontrando com a pessoa. Às vezes vai lá e briga com o irmão ou briga com um amigo, mas por uma bobagem, falando de longe, de conversa de rede social ou conversa por telefone. Aquilo ali já toca em algum assunto que não dá e a nossa tolerância tá menor, porque a gente tá sob um momento de estresse. Então, hoje eu quero falar muito com você. Eu fiz essa live pra você que está aí, porque eu vim falar sobre a importância da nossa encarnação, a importância da escolha da nossa vida, de escolher pelo amor. Como toda a perspectiva da nossa vida muda quando a gente escolhe realmente viver para despertar esse amor em nós, para oferecer esse amor aos outros. E como o amor é a maior força do universo. Eu acredito muito que o amor é a maior força do universo. Deus é amor. E eu acredito muito que o amor é a maior força do universo. E ele move, gente, montanhas. E tudo que deriva dele, né? O amor, ele é o sentimento mais elevado, e todas as outras virtudes que a gente precisa na vida, como a paciência, como a fé, a tolerância, ela vai vir desse amor. Então, gente, a gente tem que acreditar que o amor é a cura, que o amor é a resposta para a sua pergunta de hoje. E esse amor como? Esse amor, num momento, às vezes, é como acolhimento. Então, hoje eu vou falar sobre diálogo. Como nós podemos dialogar, conversar melhor com as pessoas. Então, nós vamos falar sobre um texto do Mestre Micael que fala sobre passos para o diálogo e a convivência harmoniosas, que são 7 passos. A gente coloca 7 passos fundamentais para a gente ter um diálogo bem sucedido, para a gente ter uma conversa boa, para a gente conseguir se expressar, mantendo o amor, mas sendo a gente, respeitando os nossos limites, respeitando o limite do outro. Então eu vim falar com vocês sobre essa importância da gente conversar, porque é o amor na prática, né, gente? Não adianta a gente falar, eu quero amar muito hoje. Aí uma pessoa faz uma pergunta pra gente, a gente já responde de uma forma mais seca, de uma forma mais ríspida, de uma forma impaciente. Aí depois a gente vai lá, vai pedir uma coisa pra alguém, já pede de uma forma com dificuldade. Então, às vezes, a gente tem essa vontade, esse objetivo
de ter um dia amoroso, de ter um dia praticando o amor, de ter um dia onde a gente se sente mais próximo da presença de Deus, mas a convivência com o outro, às vezes, não faz isso acontecer. É porque a gente, na hora de conviver, a gente se embola. Então a gente tem que entender que a prática, que a gente lembrar de Deus, a gente ter um caminho espiritual, a gente exercitar uma espiritualidade. Eu não estou falando de uma religião específica, né? Cada religião tem o seu caminho e esses caminhos levam a esse aprimoramento e essa libertação do ser, todas elas. Mas eu estou dizendo assim, para a gente praticar a espiritualidade, no meio disso tem o outro. Não tem jeito, ninguém é pequeno príncipe que tem um planeta só para si. E tem um objetivo, a convivência tem um objetivo de nos ensinar. A convivência é uma grande escola espiritual. É aquela escola assim que às vezes a gente acha que está super aprovado numa matéria, aí a gente vai e põe essa matéria em teste na convivência e a gente vai lá e toma bomba. É reprovado, né? Então você fala assim, não, eu sou uma pessoa super paciente. Aí entra uma pessoa no seu trabalho que te testa a paciência, que é mais difícil. Aí se você começa a ficar super impaciente, você fala, gente, mas eu sou uma pessoa paciente, o que está acontecendo? E é justamente isso, porque a presença desse outro vai ensinar coisas que a gente às vezes ainda não sabe. Então a gente tem que agradecer muito todas as pessoas da nossa vida. Todas as pessoas da nossa vida a gente tem que agradecer, porque elas são pessoas que estão vindo para acrescentar, para nos ensinar, de uma forma ou de outra. Mas a gente tem que perceber as oportunidades que a gente tem de aprender com essas pessoas. Então, gente, a gente vai falar sobre a convivência, porque a convivência é a oportunidade da gente colocar o amor em prática. E o nossa live hoje chama Mensagem de Amor. Então, a gente não adianta eu querer me trancar dentro do armário e falar quero amar todo mundo, eu quero amar, o amor é lindo, dentro do armário, trancada. Não, a gente só vai ver se a gente ama mesmo, se a gente pratica, se a gente sai do armário, se a gente olha as pessoas, se a gente convive, se a gente pratica, se a gente está ali testado. Que aí é na hora do teste que a pessoa chega lá e te fala uma coisa que você vai poder exercitar a sua força interior de escolher. E aí na hora eu falo assim, gente, eu posso escolher ter uma atitude amorosa ou eu posso escolher ter uma atitude com desamor. E aí, nessa escolha que eu forjo o meu ser, quem eu sou. Então, eu elaboro tudo que eu aprendi. Então, é muito importante, na hora da convivência, a gente ter esse direito de escolher. A Bianca falou, a boca fala do que está cheio o coração. Como estão os nossos sentimentos? Exatamente. Que às vezes a gente fala assim, né? A gente precisa cuidar dos nossos sentimentos e cuidar do nosso verbo também. Porque às vezes a gente está com a intenção amorosa, mas a gente tem que colocar essa intenção em prática. Então assim, gente, eu tenho que praticar. Ah, o que você quer na sua vida? Tem gente que fala, milhares de pessoas já me falaram isso ao longo, né, desses 20 anos estando aqui junto com a Dedico, né, trabalhando aqui na Dedico. Eu falo, o que você quer saber? Eu quero paz, eu quero uma vida de paz. Mas a gente não tem a gente não vive essa paz dentro da gente. Então a gente quer uma coisa que a gente não está escolhendo, porque aí na hora que tem um teste, em vez de escolher a paz, você escolhe a guerra. Em vez de, na hora que alguém te pede uma coisa, em vez de escolher a paz, você escolhe a briga. Então a gente fala com a boca aqui que é a paz, mas será que a gente está realmente escolhendo isso? Será que a gente está escolhendo ter um caminho que seja um caminho de construção dessa paz? E a gente só vai saber disso a partir do momento que a gente começa a ter consciência da gente mesmo. Por isso, né, é tão importante o autoconhecimento. Por isso que na Dedico a gente fala que é um dos pilares, você precisa se autoconhecer. A gente precisa olhar pra gente e perceber assim, gente, quais são os entraves que estão me impedindo de realizar os meus sonhos, que estão interiores. As maiores barreiras que você vai encontrar na sua vida, as maiores barreiras que você vai encontrar na sua caminhada, na jornada para a conquista de qualquer sonho, são as barreiras que existem dentro de você, as barreiras que estão dentro de nós. Porque a gente acha que, nossa, a vida vai ter as dificuldades da vida, como se as dificuldades da vida fossem fora da gente. Não, os maiores entraves, o que mais nos impede de ter a vida que a gente sonha hoje, são os limites que a gente se impõe. São as nossas dificuldades, os nossos complexos. São os nossos padrões, que às vezes são padrões muito limitantes. São as crenças que a gente tem dentro de nós, que a gente precisa quebrar. Então, a gente precisa se autoconhecer para descobrir quais crenças são essas para a gente transformar.
E pra gente ver também aquilo que a gente tem de bom, que a gente pode estimular e oferecer melhor pro outro. Então, o autoconhecimento é muito importante. E aí, a gente precisa nisso tudo falar assim, gente, se eu tô querendo paz, se eu tô querendo uma harmonia, o que será que na hora do diálogo tá acontecendo que eu vou conversar com a pessoa e eu brigo? Você já sentiu isso? Eu já senti. Nossa senhora, tem várias oportunidades de diálogo com isso na minha vida. Eu sou uma pessoa que dialoga, sempre conversa muito. Então, assim, com família, é muito filho, e tem marido, e tem mãe, e tem pai, e tem irmã, e tem irmão, e tem amigos, e tem todo mundo. Então a gente dialoga muito, e tem hora que a gente fala assim, gente, eu não queria que essa conversa tivesse tomado esse rumo. Né? Você já sentiu isso? Você vai conversar uma coisa com alguém, querendo que aquela conversa fosse uma conversa interessante, uma conversa bacana, uma conversa que fosse resolutiva. Ou seja, que trouxesse uma solução, que trouxesse algo de bom. E ela acaba assim, de uma forma muito ruim. Você fala, gente, o que aconteceu no meio dessa conversa que ela tomou esse desvio desse caminho, desviou do meu objetivo e no final brigou, ou no final se machucaram, ou você falou alguma coisa que machucou, ou você escutou alguma coisa que te machucou. Então, assim, como às vezes o diálogo sai do nosso controle, né? Sai do nosso, aquilo que a gente esperou. Porque às vezes nos falta gestão da nossa emoção. Porque às vezes as nossas emoções saíram do nosso controle. Então, quando a gente vai ter passos para o diálogo, a gente também tem que ter um caminho para descobrir as nossas emoções e saber fazer com que elas trabalhem ao nosso favor. Porque muitas vezes nós somos raptados pela nossa emoção. Você tá indo bem, você quer a paz, você quer a luz, você quer amor. Aí na hora que você vê, já deu aquela reviravolta, você já tá ali exaltado, falando alto, falando coisas que você nem tá pensando sobre o que você tá dizendo. O que aconteceu? Cadê aquela pessoa que queria aquela paz, aquela tranquilidade? Ela foi sequestrada. E aquela emoção que ela sentiu, que provém provavelmente de um medo, ou de algo que a pessoa, né, falou que teve um gatilho emocional dentro de você, que você lembrou de alguma coisa que não foi legal, ela tomou conta. Então a gente precisa gerenciar a nossa emoção, principalmente nessa época, gente. Porque todo momento em que a gente está sob estresse, sob ansiedade, as nossas emoções estão mais à flor da pele. Nós estamos vulneráveis emocionalmente. Então, como a gente pode exercitar o amor e ter diálogos com harmonia, estando nessa vulnerabilidade? Essa que é o que a gente vai tentar aqui hoje. Quer falar? O Rodrigo comentou, pena que esquecemos de respirar nesta hora. Nossa, porque é um sequestro, você esquece de tudo, né? Aí você fala assim, gente, tudo aquilo que você aprendeu. Tudo. Então, na verdade, a gente tem que cada vez mais buscar, na hora de conversar, gente, primeiro, conversar com consciência. Porque às vezes a gente responde a pessoa não estando presente no presente, né? E aí na hora que a gente vê, a gente tem uma resposta ruim. E aí a pessoa já se chateou, já te deu uma outra. E aí quando você acorda, que você chega no momento presente, já tá um embolo, já tá tipo no meio da discussão que você percebeu o que você fez. E às vezes é porque a gente não tava consciente, né, Rodrigo? Então a gente às vezes tem que buscar estar mais consciente na hora de responder as pessoas, sabe? Assim, às vezes a gente tá mexendo no celular e falando com alguém, na hora que a gente vê, a gente deu uma resposta super grosseira pra pessoa. E não era aquilo que a gente também tinha vontade, mas foi simplesmente uma displicência, uma falta de estar presente no presente, de fazer as coisas com consciência. Então a primeira dica que eu tenho, isso ainda nem entrou no texto, é a gente, quando for conversar com alguém, conversa consciente do que você está fazendo, consciente de quem você é, de que você quer para sua vida, para a gente estar alinhado com quem nós somos verdadeiramente na hora de conversar, para não conversar desse jeito meio assim estabanado, sabe? Ainda mais nesse momento. E a Bianca comentou, por vezes, com as pessoas mais próximas, nos permitimos ser menos amorosos. Sim. Por que agimos assim? É incoerente. Sim, porque na verdade existe uma falsa segurança, né? As pessoas mais próximas, você tá sempre ali com ela, então você tem uma falsa segurança de que elas vão ficar com você independente de qualquer forma, né? Então às vezes uma pessoa que você nunca viu, você procura ser muito polida, muito gentil, muito, né, educado, porque você nunca viu aquela pessoa, você não sabe o que você espera dela. Então você não tem intimidade com ela, você não a conhece, então você trata ela com mais polidez. E às vezes uma pessoa que você já conhece, como você já conhece, sabe, às vezes das reações, tudo, você se permite deixar de lado a gentileza, essa polidez toda, essa educação, e também por essa falsa certeza de que essa pessoa vai me amar sempre.
E as coisas não são assim, né? O amor é uma planta que a gente cultiva diariamente, né? Uma sementinha que a gente planta no coração do outro, no nosso coração, e que a gente diariamente tem que alimentar, né? Esse amor. Então, vou começar o texto, tá, gente? A convivência harmoniosa é a conquista da capacidade de se comunicar. A comunicação começa com um olhar, com a postura corporal, com um gesto, com um tom de voz e com as palavras que você escolhe para expressar suas ideias e sentimentos. Gente, nesse momento o mestre Michael falou muita coisa interessante, porque ele fala que a comunicação ela não é só aquilo que nós dizemos, né? Porque às vezes você fala assim, eu só falei que o livro estava em cima da mesa. Mas vamos supor, vou fazer uma encenação aqui com a Luísa, tá, gente? A Luísa vai perguntar, onde está o livro? Onde está o livro? Já te falei que ele está em cima da mesa? Né? Aí já tá o quê? A postura corporal, já bati a mão na minha perna, eu já falei num tom de voz que revela, né, uma irritabilidade. Então assim, os gestos que eu fiz foram gestos brutos, foram gestos de né, lançar minha mão pra frente, então assim, com certa agressividade. Então às vezes, aí a pessoa vai ficar chateada com você, você fala, gente, eu não sei por que a Luísa ficou chateada comigo. Ela me perguntou e eu respondi que o livro estava em cima da mesa. Mas não é a palavra. Então, a comunicação é 25% da nossa comunicação, de 25% a 30% da nossa comunicação é verbal. 70% a 75% da nossa comunicação é não verbal. Então, 70% da nossa comunicação acontece no olhar, acontece no gesto da mão, acontece na postura do corpo, acontece no tom da sua voz. E isso é muito importante. A gente que lida com criança sabe muito bem que eu sou professora, por exemplo, de primeiro ano, o tom da minha voz tem que ser um tom amoroso e acolhedor, porque senão a criança assusta. Então, mesmo quando eu vou chamar uma atenção, assim, pessoal, né, vamos, enfim, sentar nos seus lugares, eu tenho que falar num tom que gera para aquela criança segurança, que gera afeto, uma afeição. Então a gente tem que entender que a criança às vezes entende muito mais o seu tom do que você está dizendo necessariamente. E o adulto também. Então a gente tem que entender isso, gente. O tom de voz é importante. Tudo é importante. E lógico, o que a gente fala também é importante, é 30%. Mas a gente precisa entender que essa comunicação ela acontece em outras esferas, inclusive na energia. Às vezes você está conversando com uma pessoa que ela está com uma energia não boa, uma energia não grata. Ela tá falando assim, eu te adoro, mas dentro dela você consegue sentir que ela tá pensando assim, nossa, eu te detesto. Então a gente também se comunica, a gente troca energia com as pessoas, além do olhar, além do gesto, além da postura corporal, além da fala, nós trocamos energia, nós somos vibração, nós trocamos ondas vibracionais, a vibração do nosso pensamento, a vibração do nosso sentimento. Então tudo isso na hora da comunicação conta. Olha que sintonia. Antes de você falar, a Madame Machado tinha mandado. Sim. Temos que vigiar mesmo, até as crianças percebem. A Helena mamando fica me olhando. Ai de mim se não voltar o olhar para ela de novo. Sim, amamentar é muito importante. A criança conhece o mundo primeiro através do olhar da mãe na hora da amamentação, né? Porque para onde você tá olhando, ela vai olhar também. Você apresenta o mundo, é muito lindo. Já fiquei com saudade aqui. Mas já passou também. Aí, gente, vamos para o segundo parágrafo. Para uma comunicação amorosa e pacífica, é importante considerar o outro como um mundo novo, que é. Gente, isso é muito importante. A gente considerar o outro com o que a gente está falando, porque sabe o que eu sinto às vezes? Que as pessoas estão falando sozinhas. Eu sinto que às vezes a gente está numa sociedade que a maior parte das pessoas estão falando com elas mesmas. Elas falam, elas se respondem, elas se complicam também, se descomplicam, se desculpam. Porque eu fico assim, gente, será que ela tá considerando esse outro, que ela tá falando com uma outra pessoa? Principalmente, isso é empatia. A gente considerar o outro é exercício da empatia. Principalmente nas redes sociais. Às vezes a pessoa xinga alguém na rede social, ela não tá xingando aquela pessoa, ela tá xingando pra ela. Ela tá com vontade de transbordar aquela raiva dela, aquela revolta dela. Ela transborda na foto de alguém aí que ela viu, que ela não gostou, não concordou e fala, sou horrorosa. Mas aquele horroroso não tá nem pra foto daquela pessoa, tá pra ela mesmo. Então a gente tem que entender assim, quando a gente conversa com alguém, a gente tá conversando com outra pessoa, nós não estamos falando sozinhos. Isso é fundamental. E essa outra pessoa, ela é um mundo novo, ela não teve a mesma criação que a gente.
Ela não entende o mundo da mesma forma que a gente. Ninguém, gente, pode ser gêmeos, siameses, não entendem o mundo da mesma forma, porque cada espírito é um, cada consciência é única. Cada forma que a gente experiencia a vida é única. A mãe tem 4 filhos ficam totalmente diferentes se tiveram a mesma criação. Porque cada um absorveu uma parte, cada um teve uma reação em relação àquilo que foi apresentado para ele, teve uma experiência. Então a gente tem que entender que o outro não teve a mesma criação. A gente tem que entender que o outro não entende o mundo da mesma forma que a gente. Que esse outro às vezes tem valores diferentes do nosso. Então entender o outro como um mundo novo, um mundo... Por que o mestre falou mundo? Porque é um mundo cheio de complexidades, cheio de vales, cheio de topos de montanha. Então eu acho que é muito importante a gente considerar o outro com quem a gente está conversando. E aí fala assim, um mundo novo que é diferente de você. Ou seja, nós somos diferentes. E a primeira coisa que dá mais briga no planeta Terra é a dificuldade do outro de lidar com a diferença. Mas a gente já é diferente. Todo mundo é. Não existe igual. Então, a gente está num axioma, um paradoxo aqui. Porque, olha, a gente é diferente, mas a coisa que mais deixa a gente chateada é a diferença do outro. Mas é uma coisa que a gente sabe. É que nem a morte, né? Todos sabemos que vamos morrer, mas é um dos maiores medos que as pessoas têm. Por quê? Porque isso é uma coisa que desde que você nasceu, você já sabe que você já vai morrer. Então, da mesma forma, assim, nós somos diferentes e considerar essa diferença e acolher, sabe? Conversar com alguém não querendo que ela concorde com tudo que você diz, mas que ela te escute. Sim, o Rafael comentou, egoísmo, né? Sim, egoísmo, porque a gente fica ali em volta do nosso próprio umbigo, né? Às vezes a gente tá conversando com alguém, eu tenho visto muito isso, assim, na hora que eu vou numa padaria, né? Todo mundo de máscara, assim, a gente tenta ter uma interação com os olhos, mas a gente fala assim, eu não sei o que esse outro tá passando, né? A gente não tem a menor noção de um pingo do que o outro passa. E às vezes aquela pessoa tá num mau dia, né? Tem uma historinha que ilustra muito isso, que o Júnior conta muito nas palestras, eu gosto muito dela. Ele fala assim, que um dia tava um moço no metrô, e aí ele tava no metrô sentado, com a cara muito apática, e 2 filhas dele, muito pequenas, de 4, 3 anos, brincando no metrô, subindo, ficando em pé nas poltronas, fazendo uma bagunça. E chegou um outro senhor, um outro moço, olhando aquela situação, começou a ter as impressões dele, né? Começou a julgar, falando, gente, esse pai é um molenga, as meninas estão quebrando, estão pulando, correndo dentro de um vagão de metrô, ele não tá fazendo nada, tá deixando elas fazerem tudo isso, que absurdo. E começou a tecer o quê? Julgamentos, tecer o que ele acha, conversando com ele mesmo, né? Nessa forma que a gente tem às vezes egoísta. E aí ele não aguentou de revolta, de ver as meninas brincando e toda hora subindo no banco e pulando, subindo no banco e pulando. Chegou pro moço e falou assim, você não vai falar com suas filhas que elas têm que se comportar, têm que sentar dentro de um metrô? Aí ele falou assim, eu tenho que falar isso, mas antes eu tô aqui pensando de uma forma que eu posso falar para elas que a mãe delas acabou de morrer. E nós estamos saindo do hospital agora e eu ainda não contei para elas isso. Então antes de falar para elas sentarem, eu tenho que falar isso sobre a mãe dela. E aí na hora o moço ficou morrendo de vergonha, porque falou, nossa, né, como a gente não sabe o que o outro está passando. Então quantas vezes a gente julga o outro, a gente vai conversar com alguém achando que ele está no melhor dia, que ele está num dia igual ao nosso, ou que ele está passando uma coisa igual a nossa, e às vezes ele está num dia difícil, às vezes ele está passando momentos complicados. E a gente considerar isso, gente, é muito importante. A gente considerar que o outro é um outro mundo, diferente da gente, que às vezes está passando por momentos que a gente não sabe nem um pingo disso, né? Também é importante considerar o objetivo do relacionamento, mantendo sempre a atenção para o que você quer alcançar com o diálogo, lembrando-se que este momento deve ser sempre de construção e crescimento para ambas as partes. Então, quando a gente vai conversar com alguém, além da gente considerar que o outro é diferente, a gente tem que pensar assim, qual o relacionamento que eu tenho com essa pessoa? Qual tipo de relação? É uma conversa com uma pessoa do meu trabalho? É uma conversa com um relacionamento amoroso? É uma conversa com um relacionamento de mãe e filha? Então, qual a relação que nós temos? E mais, o que eu espero com esse diálogo? É bom a gente começar a dialogar sempre pensando nisso. Eu quero conversar pra quê? O que eu espero ao conversar com a Luísa aqui agora? Porque senão a gente se perde no meio da conversa e fala, mas por que a gente estava falando mesmo isso? No diálogo não deve haver vencidos, e sim a vitória da harmonia. Gente, é tão importante isso.
Porque as pessoas, ainda mais as pessoas que têm mais belicosidade dentro delas, ou seja, mais esse ímpeto bélico, todos nós temos esse ímpeto bélico, né? Mas tem gente que tá num momento mais latente, outros não. Elas querem vencer o outro no diálogo. Como se o diálogo fosse um negócio lá do tribunal, como chama aquele momento lá do juiz lá no tribunal? Um julgamento. Um julgamento, aí você fala assim, é um advogado falando, outro advogado falando, você quer tipo, o outro advogado quer massacrar o outro no tribunal. É isso, às vezes você vai dialogar com alguém, você quer vencer essa pessoa com sua ideia, vencer essa pessoa com seu ponto de vista, vencer essa pessoa com sua vontade, ou vencer essa pessoa querendo se achar superior a ela. E eu acho que a gente não dialoga para vencer, nem para ser vencido. A gente dialoga para a harmonia vencer, para o que a resolutividade vencer, para aquilo que a gente vai conversar, a resolução daquilo vencer. Então é muito importante isso, a gente não precisa vencer ninguém, gente, e nem se sentir vencido. Acho que é mais importante do que ter razão é a gente ser feliz. Júnior comentou, a harmonia vale tanto. Vale tanto, vale demais. A harmonia vale mais do que qualquer troféu de vitória que precisou de derramar sangue. Então, sempre a harmonia é melhor. Deixem de lado as armas que são inimigas da comunicação eficaz. O medo de não ser amada, ele falou de algumas armas. Gente, dá uma desapegada nesse momento dessas armas, tá bom? Vamos pensar e refletir. Será que eu estou? Porque às vezes a gente tem que pensar assim, essa conversa não foi boa. A culpa é sempre do outro, né? Nossa, tive conversa péssima com fulano, mas fulano também, né? É um difícil, fulano também não dá. Não, às vezes a gente foi armado para aquela conversa. Então a gente tem que tirar as armas e falar, gente, eu não preciso me defender, eu não preciso lutar, eu não preciso guerrear, eu não preciso vencer ninguém. A gente tá aqui para conversar, eu tenho que ser eu tenho que escolher pelo amor e eu quero enxergar o outro, eu quero exercitar a empatia. Então, quais são as armas? O medo de não ser amado, a necessidade de estar sempre certo e no controle, o orgulho, a impulsividade e todas as emoções que vão levar você a trair o que você tem de mais precioso, sua paz. Então, qualquer emoção que está antagônica à sua paz, ela não precisa participar dessa conversa. Ofereça através de suas palavras e sentimentos a oportunidade de reconciliação, de aproximação para se harmonizar com o outro, logo consigo mesmo e com todo o universo. Gente, toda vez que a gente se harmoniza com alguém, a gente está, antes de mais nada, se harmonizando com a gente. Toda vez que a gente escolhe amar alguém, nós estamos, antes de mais nada, levando o amor para a nossa vida, para o nosso coração. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, exatamente o que a Bianca falou. Então, se nós estamos transbordando a empatia, nós estamos enchendo também o nosso coração de empatia. Se a gente está falando palavras com paciência, nós temos essa paciência primeiro pra gente. Se nós não estamos julgando e condenando o outro, nós também não estamos nos julgando e condenando. Então, gente, o maior bem que a gente faz quando a gente dialoga com harmonia com alguém, não é para aquela pessoa, é para você mesmo. Porque senão a gente fala assim, mas essa pessoa também não merece eu ficar aqui toda harmoniosa, dialogando com ela. Não é pro outro, a gente não conversa pro outro, aquilo ali é pra manter a nossa paz. Você gasta menos energia quando você não briga, você se cansa menos quando você não briga, então é uma coisa que ajuda. A Bianca comentou, é melhor ter paz ou ter razão. Podemos expor nossos argumentos sem ferir ninguém. Exatamente. E a Marina comentou, a Sara ensina muito a aprender a ver a luz no outro e se conectar com a luz do outro para que ela seja maior. Exatamente. A gente sempre tem algo de bom pra gente ver nas pessoas, gente. Todas as pessoas têm um ponto de luz que a gente tem que se comunicar com ele. E o Rafael comentou, tudo reflete, né? Tudo reflete. Então, gente, o número 1, primeiro passo, pessoal. Então, no primeiro passo, não se identifique com o que está sendo defendido ou ajustado. Refira-se sempre como a ideia, o projeto e nunca eu. Então, é muito importante a gente não se identificar, não levar para o lado pessoal. Porque às vezes a pessoa não vai gostar da ideia que você está apresentando naquele diálogo, mas não quer dizer que ela não gosta de você. E tem um tanto de gente que não tem maturidade emocional para falar sobre suas ideias. Porque aí eles vão falar sobre suas ideias e aí o outro não gosta, aí ele acha que o outro não tá gostando dele, gente. Ou o outro não achou legal ele, ou o outro não tá amando ele. Gente, você e sua ideia são duas coisas diferentes, então não leve pro pessoal. Então, o primeiro passo, não fale eu, não fale, tenta sempre se referir na terceira pessoa. A ideia, o que eu penso. Porque às vezes alguém fala assim, Sara, eu não concordo com o que você pensa.
Mas não quer dizer que essa pessoa não gosta ou não concorda comigo, com a minha pessoa. É com esse pensamento, com essa ideia daquele momento. Então eu falo assim, gente, eu acho, por exemplo, eu tô discutindo aqui sobre um almoço que vai fazer, sei lá. Eu acho que a gente deve fazer a abobrinha, a milanesa. Aí o meu marido chega e fala assim, não, eu acho que eu não gosto disso. Aí eu falo, viu, você não gosta de mim. Não, ele não gosta de abobrinha, tá? E às vezes a gente confunde a ideia do meu cardápio com quem eu sou. Então é a ideia, ele fala, não gosto, então tá, então o que a gente pode fazer melhor? Então eu vou fazer omelete, tá bom, omelete. Então assim, o que eu tô dizendo é, a gente não se achar que o outro não gostar, ou não concordar, ou dar uma outra ideia, não quer dizer que ele está diminuindo quem você é. Ele simplesmente não está concordando com uma ideia, que não é você, tá bom? Número 2. Fale com a suavidade de uma pluma e a certeza de uma flecha. Então, sempre quando a gente fala com mais suavidade, o que a gente está falando, aquilo que a gente quer vender, na verdade, todo tempo a gente está vendendo uma ideia, né? O tempo todo a gente está querendo que alguém compre a nossa ideia, nosso ponto de vista. Então, quando a gente fala com suavidade, a chance de entrar no coração do outro é melhor, porque o outro não se sente atacado. E aí ele não cria uma resistência antes, um bloqueio. Porque às vezes a forma que você fala já fecha o outro, já fecha o coração do outro, e ele não quer nem escutar o que você está dizendo, pela forma. Então fala com a suavidade de uma pluma e com a certeza, gente, de uma flecha. Ou seja, fala de forma sem ficar frulando demais, sabe? Fala de uma forma certa, tenha certeza sobre aquilo que você tá falando, de uma forma incisiva, mas que aquilo que você vai falar vai entrar pro outro escutar de uma forma incisiva, de uma forma pontual, mas suave, sem ser um soco, entendeu? Você pode falar de uma forma igual uma pluma e uma flecha, ou como um soco, o que você prefere? Normalmente as pessoas quando tomam soco, elas querem normalmente, é o comum, revidar. Então, mas já vai entrar numa briga, né? Então, melhor não. 3. Não perca o foco maior, que é o de encontrar uma solução, chegar a um ponto comum. Para isso, use a tolerância, o respeito e a compaixão. Ceda quando necessário, mas não passe por cima de si mesmo e nem dos seus princípios. Então, o mais importante na hora é a gente pensar de forma resolutiva. Na hora que começar a conversa ir para um lado que não é bom, fala, gente, mas por que nós estamos aqui? Vamos achar uma resolução que vai ser bom para os dois? Sem passar, abre mão quando você pode. Quando você puder, gente, quando a gente puder ceder para a harmonia, vamos ceder. A vida é uma arte, né? A convivência é a arte de ceder. Cada um cede um pedacinho o tempo todo para ter para todo mundo. Mas quando não der, aí você tem que falar, olha, isso não tem como eu ceder, porque aí eu vou estar cedendo um valor, eu estou deixando de ser eu. Então isso para mim não tem jeito, porque isso é prioridade. Então saiba aquilo que é prioridade, mas aquilo que não é, não se importe também de abrir mão. Se você não está sendo menos, não, você está contribuindo para a harmonia. Pode falar. O Júnior comentou, agora tem que treinar muito para isso tudo ser aplicado, não é mesmo? Muito! A gente está aqui falando, mas a gente vai treinar a semana toda. 5. Fale com o outro como se estivesse falando com uma criança de 7 anos, de forma clara, doce, cheia de compaixão e sem subestimar a sua capacidade. Enxergue o outro como uma criança que precisa aprender e cultive toda a paciência com seus limites. Não leve para o lado pessoal nunca. Então, o número 5, gente, o 5º passo é falar de uma forma descomplicada. Tem uma sabedoria que é assim, os grandes sábios conseguem explicar algo para alguém como se essa pessoa fala com todas as pessoas, sempre como se as pessoas fossem crianças. Ou seja, quando ele fale com alguém como se ele tivesse 7 anos, é justamente isso. Né? Lógico, não é tratando, meu amorzinho, não é o tom de voz, mas fale de uma forma que seja simples, clara para o outro entender. Porque senão, às vezes a gente fala muito difícil, quando a gente fala muito difícil, na verdade é porque aquela ideia ainda está muito complicada para nós. A gente não está certo daquilo que a gente está dizendo. Quando a gente já tem claro o que nós estamos dizendo, a gente consegue falar de uma forma simples e clara. A Michela comentou, em uma conversa é natural que haja o conflito, que é positivo, uma vez que os envolvidos sempre sairão modificados, acrescentados. A gente deve evitar o atrito, um vencido e um vencedor. Exatamente. O conflito é justamente você conflitar com alguém, é ótimo, vocês estão trocando ideias, cada um tem seu ponto de vista, a gente está às vezes criando soluções, né? Então às vezes tem uma crise no meio de uma conversa e aí você cria novos caminhos.
Agora, quando tem um atrito, a gente começa a aí já começa a perder o sentido da conversa. O atrito é quando a gente está, às vezes, se machucando e machucando o outro também. E a Ludmila comentou a importância do autoconhecimento para não confundir nossos valores e verdadeiro eu com os brios do nosso ego. Sim, porque às vezes tem gente que fica difícil, sabe? A pessoa que fala assim, gente, você pode abrir mão de certa coisa, e a pessoa não quer, porque ela não quer, não é porque aquilo é prioridade, é essencial para ela não, mas porque ela não quer abrir mão, porque ela quer que seja sempre 100% do jeito dela, gente. E na convivência, gente, qualquer convivência, num casamento, numa convivência com um amigo, nunca vai ser 100% do nosso jeito, porque não somos só nós. Se você quer sempre que seja 100% do seu jeito, vive sozinho no planeta do Pequeno Príncipe. Tira ele de lá também, porque se for o Pequeno Príncipe lá, não vai ter questão como ser 100%. Porque sempre quando a gente convive com alguém, gente, não vai ser 100% a nossa vontade, 100% do nosso jeito, 100% no tempo que a gente quer. As pessoas não foram feitas para atender a gente o tempo todo. Então elas foram feitas para ter os sonhos dela e a gente conviver com elas e a gente convivendo, crescer. Então, há crescimento na crise, há crescimento no conflito. E é muito importante nessa hora do conflito você saber o que é essencial, o que é seu valor, não tem como você abrir mão. Mas aquilo que tem, a pessoa chega e fala, você pode eu posso chegar a 30 minutos a mais? Pode, às vezes, porque aquilo para você, às vezes, não vai ser uma coisa tão difícil. Ou, então a gente pode fazer... Sim, é tentar saber ceder naquilo que pode, porque isso mostra boa vontade. Número 6, não se envolva tanto ao ponto de ficar sendo guiado pela emoção. Você pode sentir, mas quem guiará o diálogo sempre será o bom senso, a razão e os sentimentos elevados, o correto e os sentimentos elevados. Então a gente pode ter as emoções durante o diálogo, que a gente vai sentir as emoções. Mas a gente tem que pedir para que os sentimentos elevados, ou seja, a nossa intenção amorosa, a nossa intenção de harmonia, a nossa razão, o nosso bom senso, a nossa lucidez nos guie e não o calor das nossas emoções. Que a gente não haja por instinto com o nosso cérebro reptiliano lá com a nossa amígdala cerebelosa, que é aquele ação, que é aquela emoção instintiva de atacar ou fugir ou fingir de morto, que é o instinto animal que nós temos dentro de nós. Que a gente haja com o nosso neocórtex, que a gente haja com a nossa consciência, que a gente haja guiado pela nossa intuição e não pelo nosso instinto, nossa intuição amorosa. E no número 7, convide sempre o amor, o respeito e a atividade pacífica para a resolução de conflitos. Não procure finalizar o diálogo tendo razão, e sim encontrando uma saída que seja positiva para todos. Deixe de lado o que é pequeno e pessoal e firme-se sempre no que é superior e coletivo, o bem-estar de todos, a paz e a propagação da felicidade. Fazendo isso, é claro que você também chegará ao bem-estar íntimo e à realização pessoal. A natureza divina de cada um almeja paz, harmonia e equilíbrio, para si e para a sua volta. Quando você alcançar a comunicação eficaz, pacífica e compassiva, verá que a presença de Deus reside em você e no outro. Então, a comunicação eficaz, gente, faz a gente reconhecer a presença de Deus na gente e no outro. Olha que importante, né? Então, e aí você fala, quando você perceber essa união, não haverá mais espaço para o desamor, para a separação. A comunicação amorosa é o melhor caminho, pois ela constrói vias entre os corações e permite que a luz divina circule em um fluxo permanente de graças. Mestre Micael. Então, gente, é nessa comunicação eficiente, essa comunicação eficiente é algo que nos faz ser mais feliz, é uma escolha. E como que a gente começa? Que nem o próprio Júnior tinha falado, praticar é muito difícil isso, mas começa com um pouquinho a cada dia, sabe? Escolha, por exemplo, a partir de amanhã, pensar antes de falar, 3 segundos, para a gente responder os outros com consciência, estando presente no presente. Sabe? Depois comece a falar, agora eu vou colocar uma intenção na minha fala. Quando eu for conversar com alguém, qual a intenção que eu quero naquela conversa? Eu quero ter uma intenção de amor, eu quero ter uma intenção de harmonia. Aí depois você vai falar, então além disso, eu quero melhorar o meu tom de voz, para falar com as pessoas de uma forma mais amigável. Agora eu quero melhorar a forma que eu falo, eu posso falar de uma forma mais, como uma flecha, né? Mais certeira, de uma forma mais objetiva, levando sempre o amor no que eu falo.
E assim por diante, se cada dia a gente decidir melhorar um pouquinho a nossa forma de se expressar no mundo, gente, e a forma com que a gente interage com as pessoas, a gente está ganhando muitos caminhões de harmonia, de amor e paz na nossa vida. Porque a coisa que tira a nossa paz é a convivência com o outro, são os relacionamentos. Então, assim, que tira a paz no sentido que esquenta a cabeça, que faz a gente ficar inquieto, que faz a gente ter ansiedade, que faz a gente ter um estado emocional que é ruim. E a vida, a felicidade está muito ligada ao nosso estado emocional. O portal São Lourenço comentou: a cidade de São Lourenço se orgulha de ser o ponto gerador de uma live tão importante para a vida de mineiros, brasileiros e todos os cidadãos do mundo inteiro. Obrigada. E a Bianca: o outro é a nossa referência também. Como saber se estamos melhor sem o outro para nos mostrar outro ponto de vista, onde podemos melhorar outros caminhos? Exatamente. Sem o outro nos baliza, né? É justamente a escola, é o teste da escola para ver se realmente a gente tá aprendendo. E a Madame Machado comentou: isso muda muito o meu dia. Exatamente. E assim, gente, a gente precisa decidir coisas simples, assim, de falar assim, olha, gente, a partir de amanhã eu vou, desses 7 passos, tem como eu começar a fazer os 7 agora e fazer sempre ele? Não, nós somos seres humanos, nós estamos caminhando, vai ter hora que a gente vai dar um avanço, vai ter um ótimo diálogo, vai falar, gente, eu consegui aplicar as 7 passos do diálogo eficaz, eu tive um ótimo diálogo. E vai ter outro dia que você fala, nossa, meu diálogo foi horrível, eu posso jogar no lixo esse diálogo, foi como não fazer um diálogo. É assim, mas o mais importante é, nós estamos tentando, nós estamos buscando, nós estamos nos autoconhecendo. E, gente, a gestão das emoções nos torna milionários, porque ela traz algo que nenhum dinheiro no mundo pode comprar, que é paz espiritual, que é tranquilidade na alma, que é harmonia, que é felicidade. Porque se a gente está num estado emocional ruim, a gente não consegue se encontrar feliz, se denominar feliz. Se a gente está no estado emocional é um baliza do tanto de emoções, das emoções que a gente sentiu no nosso dia, ou num período da nossa vida, ou num momento. Se a gente está no estado emocional bom, no estado emocional feliz, elevado, a gente se sente feliz. Então é muito importante a gente entender assim, eu tenho que investir nisso. Porque às vezes a gente gasta tempo, muitas pessoas gastam tempo fazendo tabelas para ver quais contas que vão pagar no mês, dedicando para o trabalho, dedicando para coisas que acham que isso que é preciso para ser feliz. E a gente não gasta, às vezes, tempo para aprender melhor sobre as nossas emoções, como vocês que estão nessa live estão gastando, estão investindo esse tempo. A gente não gasta, a gente investe, né? Quando a gente está investindo numa live, e não estou dizendo que é porque eu estou fazendo a live, mas uma live que tem um assunto de amor, um assunto de emoções positivas, de gestão de emoções, de um diálogo eficaz, de melhorar os nossos relacionamentos, nós estamos investindo no nosso bem-estar, nós estamos investindo na nossa vida, gente, porque a gente tem relacionamentos saudáveis, a gente viver numa vida que nossos relacionamentos estão indo bem, que se a gente consegue se expressar de uma forma melhor, se a gente consegue escolher sentimentos melhores, estar presente no presente para viver com mais consciência, nós somos milionários, espiritualmente falando. E a gente se sente nesse estado emocional de graça, de abundância. E é isso que eu quero para você, hoje, amanhã e sempre. E eu desejo profundamente que cada um que esteja vendo essa live se sinta milionário espiritualmente. Sinta-se, sabe, cheio de abundância, de amor, de paz. Sinta-se que você tem um poder na sua vida de escolher. Gente, a escolha é um poder. Quando a gente descobrir esse poder, a gente pode mudar toda a nossa vida. Porque as pessoas que querem controlar, que querem escravizar a raça humana, as consciências da força contrária, que querem subjugar o outro, que querem subjugar a raça humana ao medo, aos sentimentos de aprisionamento, elas morrem de medo das pessoas descobrirem que elas não são reféns, das pessoas descobrirem que elas têm o poder, elas são livres para escolher. E a gente, quando descobre isso, ninguém consegue mais escravizar a gente. Nenhuma emoção, nenhuma pessoa, nenhuma ideia. Então, gente, que a gente saiba desse poder. Você é livre, você tem o poder de escolher. E você escolhe quando a gente tem consciência, quando a gente se autoconhece, quando a gente tem consciência, a gente pode escolher. Então, no meio de uma conversa, a gente pode escolher
qual o sentimento que a gente vai querer estar ali, qual palavra que a gente vai dizer. A gente pode escolher qual ação que a gente vai ter, escolher os nossos pensamentos, escolher como a gente quer criar e co-criar o universo. Todos nós podemos escolher isso. Então, estou falando isso porque você é uma pessoa poderosa e eu quero que você saiba disso. Esse poder é incrível. A Renata comentou, se fôssemos todos iguais, como aprenderíamos com as diferenças? Exatamente. Impor apenas nossa vontade não dá direito ao outro de se expressar e tampouco de vermos outras possibilidades de ver por outro ângulo. Exatamente, gente, é na diferença que a gente cresce. E por isso que todos somos diferentes. Porque se Deus achasse que todos iguais seria ótimo, todo mundo nasce igual, gente. É lógico, Deus quer o melhor pra gente. Se todo mundo nasce diferente, em todos os aspectos possíveis que pode ser de diferença, desde os aspectos físicos, aos aspectos de ideia, aos aspectos de sentimento, todos os aspectos, mental, psicológico, emocional, físico, vibratório. Se todos nós nascemos diferentes, é porque há um propósito nisso. E sempre o propósito divino, gente, nunca é um propósito ruim, é sempre um propósito bom. Sempre o propósito divino é um propósito de crescimento, é um propósito de aprendizado, é um propósito de libertação, de fazer o despertar acontecer, o florescer do amor. Então, se Deus acredita nisso, é porque é o melhor. A gente tem que falar, gente, que bom que essa pessoa é diferente de mim. O que eu preciso aprender nessa diferença? O que me incomoda tanto nessa outra pessoa? Por que essa pessoa me incomoda, me irrita? Às vezes é uma diferença que às vezes toca em algo que eu preciso aprender. Ou toca em alguma ferida que eu preciso curar. Então, na verdade, tem pessoas que chegam na nossa vida e são cura. Aí você fala assim, mas às vezes a cura vem por remédios amargos. Sim. Quando a gente tem que tomar um boldo para ajudar o fígado, aquilo ali amarga, né? Mas cura. Então, às vezes a cura vem por pessoas, às vezes, que vão representar um amargo. Mas aquilo vai ajudar a nos curar nossas feridas, nos melhorar. Às vezes a cura vem também no doce, no melzinho que a gente toma. São pessoas que também chegam como doce e nos curam também. Mas se pensar que essa convivência com o outro é positiva, a diferença é importante porque é curativa, é libertadora, gera crescimento. Sabendo de tudo isso, cheios de gratidão, nos sentindo abundantes de amor, de poder de escolha, a gente vai fazer uma meditação. Eu peço que vocês coloquem o fone, quem puder pode pegar o fone, dá tempo de ir na gaveta pegar o fone. É importante o fone, se vocês puderem, porque dá uma concentração maior. Sentem-se num lugar que você se sinta confortável, pode ser o chão, uma cadeira, uma almofada, ou fique deitado, mas que sua coluna esteja reta, que a gente não fique nem assim, nem torto. Importante a coluna estar reta para a energia fluir de forma melhor. Os ombros relaxados, mãos repousam sobre seu colo. E aí você vai agora soltar, fechar os olhos e começar uma respiração consciente, tá bom? E neste momento, você vai respirar, sentindo que esse ato da respiração está trazendo você para este momento presente. Como se ao respirar, você despertasse algo muito especial no seu ser, que é a capacidade de entrar em sintonia consigo mesmo. Respire, trazendo nessa respiração um novo, a harmonia, a tranquilidade, e solte o ar, soltando tudo aquilo que te pesa, tudo aquilo que te tira deste momento presente.
como se esse ato de respirar, que é tão simples, tão corriqueiro, nesse momento se transformasse numa chave para acessar o seu interior, para acessar as suas profundezas, para adentrar a sua alma e para que você esteja em um local sagrado dentro de você, para que a sua consciência retome ao momento presente através dessa respiração. Inspire e expire de forma consciente, tranquila e silenciosa. E essa respiração traz você para junto de si mesmo, como se ela estabelecesse um elo de você com sua essência. E ao respirar, você sente uma profunda paz, uma profunda gratidão, entrando em contato com o seu ser. E você vai agora nessa respiração, na próxima inspiração, visualizar uma esfera branca de luz, um ponto de luz no seu peito. E ele vai estar agora no centro do seu coração, iluminando todos os seus sentimentos. Essa gota branca de luz, de harmonia, a sabedoria divina, o amor divino, a paz divina para dentro do seu ser. E cada vez agora, a partir de agora, que você vai inspirar, esse ponto de luz, essa esfera vai crescer e vai tomar conta de todo o seu peito, como se ela estivesse levando essa luz para os seus pulmões, seus ombros, seu abdômen, trazendo para o seu interior um estado emocional de calma e tranquilidade. Você se sente em harmonia e em paz. E é como se essa luz branca acolhesse e abraçasse todas as suas ansiedades, todas as suas inseguranças, suas dúvidas, suas incertezas, e acolhesse elas. E cobrisse elas com a sabedoria divina que irá ajudar a resolver cada uma dessas incertezas e a envolvessem em um manto de paz e harmonia, fazendo com que o sentimento de ansiedade, o estado de ansiedade, seja dissipado e tome lugar um profundo estado de calma interior, de paz, de certeza do amor de Deus e de amparo espiritual. Nesse instante você sente que você está sendo abraçado, o seu peito, as suas emoções estão sendo abraçados pelo amparo espiritual da presença de Deus, da presença da luz e da harmonia. Você se sente bem. Você sente que você inteiro agora está tomado por essa energia de harmonia, por essa luz que começou num ponto do seu coração
e agora está irradiando luz para todo o seu ser, para tudo à sua volta. Essa é a luz da paz, da harmonia, da tranquilidade. E sentindo-se bem, você vai respirar profundamente 3 vezes agora, agradecendo essa abundância interior, desta energia que acolhe a sua alma, de paz, de harmonia e de tranquilidade. Essa meditação termina aqui com muita gratidão. E os raios que iluminam o seu coração continuam a irradiar e continuarão a irradiar essa paz, esse acolhimento para o seu estado emocional, para que você se sinta bem, para que você se sinta cada vez mais inteiro e em harmonia com o universo inteiro. Vocês podem abrir os olhos. Você está se sentindo mais tranquila, mais tranquilo? Estão se sentindo bem? Eu quis fazer essa meditação, peço licença, e agradeço por vocês terem feito, para que você sinta esse estado mesmo, essa vibração de harmonia, para que você traga essa luz e essa paz interior para a sua esfera emocional. Então, muito obrigada a todos vocês, eu agradeço muito por essa live. Quero terminar com o amor é para agora e o amor é para todos. Gratidão, gratidão pessoal do YouTube, o amor é para agora e o amor é para todos.